eu sou a Gabriela, eu sou professora de Sociologia aqui do Aula Livre e hoje eu vou estar resolvendo com vocês a prova de Ciências Humanas de 2021 do Caderno Azul de Questões. Hoje a gente vai resolver a questão 47 de Sociologia. Então eu vou começar lendo para vocês o enunciado da questão e depois a gente vai ver quais são os comandos que a prova vai estar pedindo, beleza? Então vamos lá. Quando a taxa de remuneração do capital excede substancialmente a taxa de crescimento da economia, pela lógica, a riqueza herdada aumenta muito mais rápido do que a renda e a produção. Então basta aos herdeiros poupar uma parte limitada da renda do seu capital para que ele cresça mais rápido do que a economia como um todo. Sobre essas condições, é quase inevitável que a riqueza herdada supere a riqueza constituída durante uma vida de trabalho e que a concentração do capital atinja níveis muito altos. E agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o que o enunciado da questão está pedindo para a gente fazer. Então é o seguinte, considerando os princípios que legitimam as democracias liberais, a lógica econômica descrita no texto enfraquece-o. Então, o que a questão está pedindo especificamente para a gente fazer? Ver o que nesse texto, todo que a gente leu ali, está sendo enfraquecido por causa dessa ideia liberal da economia e da questão do trabalho relacionada a isso. Então, aqui a gente vai ter a primeira alternativa, que é a A, que está falando sobre a ideologia do mérito. E sim, essa daqui. Por quê? A gente tem toda aquela ideia de que na ideologia liberal as pessoas conquistam através do trabalho e reproduzem as questões com base no mérito pessoal e individual. Então, o que está falando o texto especificamente? Está falando de, por exemplo, uma pessoa que é herdeira vai deixar lá em algum fundo esse dinheiro vai crescendo sem ela necessariamente fazer algum esforço em relação a isso. Então, o que está acontecendo aqui? A gente tem um enfraquecimento dessa ideia de que a pessoa precisa trabalhar efetivamente para conseguir enriquecer de certa forma ou receber um valor maior do que ela tinha inicialmente. Então, essa ideia do mérito, que é defendida por uma ideologia liberal, ela é enfraquecida, assim como ali está pedindo no comando da questão. Então, essa é a alternativa correta. Agora, vamos ver por que as outras questões estão incorretas. A gente tem na B ali falando sobre o direito de nascimento. Esse direito de nascimento é exatamente essa noção ali, ou a questão de uma herança, ou de alguma coisa que já é oriunda da pessoa e que ela não precisa trabalhar, que o texto está falando. Poderia até ser confundida se ele não tivesse pedindo enfraquecimento de certa forma, mas não é o que está falando aqui. A gente tem a alternativa C também, que está falando ali sobre a eficácia da legislação. O texto não está falando especificamente sobre isso em nenhum momento, mas ele está falando sobre essa questão de enriquecimento com base em valores que não foram trabalhados em cima de certa forma. Então aqui essa alternativa não faz tanto sentido assim. Ganho de financeiras. Em nenhum momento, que é a alternativa D, em nenhum momento eles falaram especificamente sobre financeiras, no caso, ou grandes empresas, ou toda essa questão. A gente pode até confundir de certa forma quando estiver pensando um pouco sobre, se a gente estiver pensando num geral sobre ganho de capital e afins, mas o que a gente está falando aqui é essa remuneração do capital mais individualizada, necessariamente. Então, a alternativa D também está incorreta. E a E está falando sobre eficácia de mercados. Tá, beleza, a gente pegou a questão, foi ler, e está falando aqui sobre economia, está falando sobre concentração do capital e afins, a gente pode estar confundindo, mas a gente está falando sobre uma coisa que está sendo enfraquecida. De novo, retomando a parte do enunciado ali. Então, essa eficácia dos mercados não seria uma coisa que seria enfraquecida de certa forma, né? Que acaba fazendo com que ela não faça sentido. Então, a gente fica aqui com a alternativa A, que é a alternativa correta, sobre a questão, que é a ideologia do mérito, ela acaba sendo enfraquecida com essa questão da pessoa não necessariamente precisar batalhar ou se esforçar para conseguir, por meio do trabalho ou de alguma outra questão, aumentar o valor do dinheiro que ela já possui ou outras questões relacionadas a crédito e afins. Então, acho que é isso. Sigam olhando as nossas resoluções de questão e fico aqui à disposição. Então é isso, pessoal. Até a próxima.